Queridos, eu convido você nesse momento a ficar de pé mais uma vez. É bem rápido, mas nós vamos ter o privilégio de nesse momento ouvir a palavra do Senhor. E eu gostaria que você orasse comigo apresentando esse tema. O tema da mensagem é... Pode colocar, liberar aí logo o tema. E nós precisamos, queridos, entender que a palavra de Deus é a verdade que nos desafia. E o tema é desafio de gigante. Cadê os gigantes do Senhor que estão aqui nessa noite? Amém? Então essa palavra, ela é uma palavra direcionada tanto a mim, quanto a você, quanto a essa igreja. Por quê? Porque o Senhor conta conosco para ir à batalha, para ir à guerra. Mas o Senhor, Ele quer que a gente vá com as armas certas. Amém? Então ore comigo. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença que é real neste lugar. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui com a Sua permissão. Pai, nós chegamos até essa casa de oração, porque nós entendemos o princípio de congregar. Nós entendemos, Senhor Deus amado, que aqui é pregado a Tua palavra. Aqui nós cultuamos ao Senhor. Aqui nós nos preparamos, nos capacitamos, recebemos direcionamento, porque o Senhor conta conosco para impactar essa geração. Pai, nós queremos ousadamente libertar os cativos. Nós queremos ousadamente, Pai, levar o Teu evangelho, conduzir, Senhor Deus amado, cada um a uma eternidade, onde nós estamos aqui nos preparando, porque, Senhor, o nosso maior objetivo é povoar o céu. E nós apresentamos a Ti esse momento em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar, queridos. Muito bem. Desafio de gigantes. Você já sabe sobre o que eu vou pregar, né? Mas a própria imagem já fala a respeito de Davi e a respeito de Golias. E eu gostaria que você nos acompanhasse aí com a sua Bíblia. Nós vamos ter também alguns textos expostos aqui na tela, do livro de 1 Samuel, capítulo 17. Então observe o que a palavra de Deus nos diz. Observe o que o Senhor, através da sua palavra, nos conduz. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Observe. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E no 3, você vai ler com muita ousadia. Você agora é posto como um Davi, um guerreiro, um valente que o Senhor chamou para uma missão, para um propósito. Então no 3 você vai ler ousadamente. 1, 2, 3. Davi disse a Saul: amém, glória a Deus. Queridos, é muito interessante que essa palavra nos desafia a nós entendermos o propósito de Deus com a nossa vida. Se você observar pela história, se você acompanhar o capítulo 17 de 1 Samuel, você vai observar que Davi não era um soldado alistado para o exército de Saul. Porém, ele era um soldado alistado para o exército do Deus vivo. E essa palavra, queridos, nos impulsa, nos leva a entender que o Senhor conta conosco para uma missão, para um propósito, onde as armas necessárias Ele vai colocar em nossas mãos para que a gente possa usar com ousadia e derrubar os gigantes, porque é isso que o Senhor nos chama nesse tempo. Antes que Davi levasse o exército de Israel a ser vencedor lá no vale de Elá, no combate com o gigante Golias, ouvindo a afronta de Golias, ele decidiu então enfrentá-lo, pois não havia naquele exército alguém que o fizesse. Davi, ele recebe de seu pai Jessé, o homem de Belém,
uma ordem. Ele diz: Davi, meu filho, os seus irmãos, eles estão lá no campo de batalha do rei Saul, e você tem uma missão. Você vai até aquele campo, levar mantimento, cereais, pão, queijo para os comandantes, para as pessoas. Você vai lá, gostei dessa parte do queijo, né? Então você vai lá levar esses suprimentos e trazer para mim notícia de como está o seu irmão. Queridos, Deus é tão poderoso que Davi obedeceu, foi lá, mas tem um detalhe, uma característica de Davi muito importante que a gente precisa entender. Davi, ele era um jovem belo, um jovem temente ao Senhor, e ele tinha um serviço: cuidar das ovelhas da casa do seu pai. E Davi, ele era um jovem estrategista. Ele era um jovem que vivia ali a serviço da sua casa. Ele dava bom exemplo. E também algo muito interessante, Davi tinha intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Mas ele recebeu essa missão. O seu pai lhe disse: você vai até aquele campo levar suprimentos, mantimento para os seus irmãos e me trazer notícia deles. Eu preciso saber como ele está. Gente, Davi deixa alguém cuidando das ovelhas do seu pai, responsável. Primeira característica dele aqui. Ele era responsável, não deixou as ovelhas sozinhas, porque ele já sabia que havia ursos e leões que poderiam vir e tragar as ovelhas do seu pai. Aí é só sobrar para o coitadinho do Davi. Coitadinho não, perdão, disfarce essa palavra. Mas Davi, ele deixa tudo organizado e sai, queridos, de madrugada. Simbora. E ele vai, queridos, às pressas. E quando ele chega naquele vale, ele se depara com o exército de Saul se posicionando para o combate. E quando ele chega àquele lugar, queridos, ele observa que se levanta Golias, o gigante, e afronta o Deus vivo de Israel. E, queridos, é muito interessante que aquilo incomoda aquele jovem. Por que incomoda aquele jovem? Porque ele sabia quem era o Deus vivo a qual ele seguia. E aquele sussurro, aquela afronta incomodou tanto aquele homem que ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o meu Deus? Quem é esse homem que não tem relacionamento com um Deus vivo a quem Israel serve, que está falando desse jeito com o exército do Deus vivo? Queridos, nós precisamos estar muito atentos com as afrontas de Satanás, mas nós precisamos também não se conformar com aquilo que o mundo tem nos afrontado, com os gigantes que têm se levantado e dizendo que você não é vencedor, que você é um derrotado, que você não consegue. Os seus ouvidos precisam estar atentos para ouvir a voz do Senhor. E através de você ouvir a voz do Senhor, o que vai acontecer? Haverá um posicionamento de fé. E você vai decidir no seu coração lutar aquela guerra. Sabe por quê? Porque a maior luta já foi vencida. Jesus já venceu lá na cruz do Calvário por mim e por você. E eu preciso me posicionar no Senhor. Amém? Eu preciso me posicionar. E essa posição, queridos, ela precisa de fato acontecer. Por quê? Porque o inimigo, ele tem ameaças, ele tem afrontas. No exército dos israelitas comandado por Saul, queridos, havia posição, havia arma, estratégia, recompensas e até desafios. Só que no exército comandado pelos filisteus, havia afronta. Havia, queridos, algo que confrontava a integridade daquele povo, porque o exército filisteu, ele tinha não somente Golias como gigante, ele ainda tinha mais, ao todo eram 5 gigantes, eram 5 homens além daquele exército. E eu quero te dizer uma coisa, aquele exército, ele estava bem armado. Golias, ele estava muito bem armado, e não era uma armadura qualquer, de latão, de um ferrozinho assim, não, era de bronze. Era tudo muito bem feito, muito bem elaborado. Por quê? Porque ele entendia que aquela guerra ela precisava ser vencida.
Só, queridos, que quando Davi se depara com aquela afronta, ele olha para aquele exército e ele se depara com um exército medroso. Que quando ouvia, porque durante 40 dias havia ameaça. Ou seja, durante 40 dias Israel estava ouvindo a voz do inimigo. E Davi se posiciona. Quem é este homem? Quem é este incircunciso? Quem é este um que vem afrontar o meu Deus, o Deus vivo? Talvez você tenha ouvido muitas palavras durante muitos dias e talvez tenha se conformado. Porque toda vez que o gigante se levantava, o exército se recuava com medo. Eu quero te dizer que quando o gigante se levantar, você vai colocar o passo para frente e dizer: tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Amém? Queridos, cadê sua Bíblia? Pega aí a sua arma. Quem tiver no celular, levanta também. Levanta essa arma bem aí. Ó. Gente, isso aqui não é brinquedo. Isso aqui é arma. Isso aqui é poder. Isso aqui é autoridade. E se você não lê a palavra de Deus e você não usa, eu quero te dizer, você não vai conseguir vencer essa guerra. Porque o que está escrito aqui veio do nosso Deus, do nosso Pai. Veio dele e tudo é para ele. Então, queridos, que nós possamos pegar as armas que o Senhor tem nos entregado e colocar ela à disposição do Senhor, para que a gente possa conquistar a nossa família para Jesus. Para que a gente possa conquistar as 216 cidades daqui do 17, contando com São Luís, daqui do Maranhão. Para que a gente possa conquistar a nossa casa, os nossos bairros, todas as pessoas que precisam. Por quê? Porque quando Jesus ele subiu lá no Gólgota carregando aquela cruz, ali, queridos, havia fardo, ali havia o nosso pecado, e ele decidiu pagar o preço para que hoje a gente pudesse ter liberdade. E eu quero te desafiar nessa noite: ouça a voz do Espírito de Deus, dê credibilidade à voz do Espírito de Deus. Feche os seus olhos. Queridos, que o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, que está sobre a sua vida, possa fazer com que os teus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. Toda voz contrária nós repreendemos agora, pelo poder e a autoridade do nome de Jesus. Como que Saul, olha aqui, como que Saul iria conseguir vencer aquela guerra? Diga para essa pessoa que está aí do seu lado, diga: não iria conseguir. Sabe por quê, queridos? Porque Saul era um rei que não transmitia para o seu exército confiança. Infelizmente, ele não obedecia os princípios da palavra de Deus. Ele não obedecia às ordens do Senhor. Ele não exercia a autoridade, tanto terrena que Deus havia dado para ele, quanto a autoridade que Deus poderia dar a ele se ele estivesse com os ouvidos atentos ao Senhor. Se você for ler os capítulos anteriores de 1 Samuel, você vai observar que havia um exército que lutava, que vencia, mas que ficava cansado. Que infelizmente as lutas, as guerras que eles iriam enfrentar, que eles enfrentavam, havia um cansaço. Por quê? Porque não havia um líder que o direcionasse a buscar com perseverança, a fazer tudo corretamente. Em vez, queridos, de Saul pegar aquela armadura tão poderosa que ele tinha e usar para enfrentar aquele Golias, aquele gigante, ele não fazia isso. Sabe por quê? Porque ele tinha medo. E sabe o que causava medo sobre a vida dele? Era a falta de relacionamento que ele não tinha com o Senhor. Diferente de Davi. Porque Davi estava lá cuidando das ovelhas da casa de seu pai. E ali, queridos, imagine só, ele com o seu cajado, que era o seu parceiro, a sua harpa, que ele debulhava e cantava para o Senhor, adorava. Imagine aquelas ovelhas.
eu acho que elas eram quietas, mãe. Tudo crente. Porque, queridos, uma coisa que eu quero te dizer. Quando você se posiciona, o lugar aonde você chega muda. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Ele passa através da minha e da sua vida. Pode haver destruição, pode haver medo, pode haver fracasso, mas lá vem o gigante. Lá vem o gigante que está aqui nessa igreja. E esse gigante, ele passa e ele leva consigo vitória. Ele leva consigo conquista. Ele leva ousadia. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim, que está em você, do que aquele que está no mundo. Então, queridos, permita com que o Espírito de Deus se apodere de sua vida sempre. Existem dificuldades? Existem. O próprio Jesus disse, olha, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu é desse jeito. Amém? É desse jeito. Queridos, quando não há relacionamento com Deus, qualquer afronta se torna um peso. E a falta de posicionamento é muito séria. Por quê? Porque o inimigo, ele vai saber se você está com medo ou não. E ele vai ficar, vai e volta. Vai ficar brincando, vai e volta. Porque era isso que Golias fazia. Ia e voltava e ameaçava. E ele disse, olha, mandem somente um. Ainda era ousado. Manda somente um homem para me enfrentar. Aí lá vem ele. Eu acho que quando ele falou isso, era só o que Deus queria. Eu acho que era só o que Deus queria. Porque lá vem o Davi trazer alimento. E quando ele ouve, ele diz assim para os soldados, uma conversa. Ei, o que é que o rei vai dar para quem derrotar esse gigante? E ele é esperto também, Davi. O que é que o rei vai dar para quem derrotar esse, nem gigante ele não fala, né? Esse incircunciso que está desafiando Deus. Aí o rei Saul soube que Davi estava conversando, que estava querendo saber sobre... o rei Saul estava querendo saber sobre Davi, que estava com os soldados investigando. Porque ele estava traçando já um plano. É desse jeito. Queridos, não vá sem antes saber de nada. Pergunte para o rei, Senhor, qual é a minha recompensa? Mas eu perguntar? Não, queridos. O Senhor, Ele quer te mostrar o poder dEle. E Ele vai trazer isso sobre a sua vida. E queridos, o rei Saul sabe disso. Manda chamar. E vem Davi até o rei. E ele observa que aquele menino era realmente cheio de coragem. Mas só que ele diz, olha, pega aqui a minha armadura e ponha em você, para que você vá enfrentar. Ele não estava, queridos, acreditando, não. Saul não estava acreditando. Talvez você não tenha conseguido acreditar. Mas eu quero te dizer que o que fez Davi vencer não foi a armadura de Saul. Porque Deus, Ele faz tudo perfeitamente. Diga, Deus faz tudo perfeitamente. E quando Davi coloca aquela armadura, que ele sabe o que acontece? Davi não consegue nem sequer se movimentar. Quanto mais usar aquela armadura para derrotar um gigante. Tem coisa que tem te paralisado, que tu não consegue se movimentar. O peso está grande, a carga está grande, porque não é para você lutar com essa arma. Sabe o que Deus quer que você faça? Tire essa arma que não lhe pertence. Davi pegou e tirou aquela armadura e disse, isso aqui não serve para mim. Aí ele pega o seu cajado, a sua funda. Lá no Pará a gente chama estilingue, baladeira. Pega, vai lá no riacho, 5 pedrinhas, né? Mas ele só ia usar uma para Golias, porque havia outros gigantes. Olha a estratégia, ele queria derrotar todos. 5 gigantes. Era uma para cada. O negócio era sério. E ele diz, Saul, essa armadura não me serve.
E ele se reveste da armadura de autoridade pelo poder do Deus vivo, a quem ele tem em seu coração. Um Deus de relacionamento. Um Deus onde ele falava com ele, mesmo não o vendo pessoalmente, mas ele se relacionava todos os dias. O coração de Davi estava totalmente dedicado ao Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, ele não estava falando aquilo para mostrar que ele era o cara. Não, ele estava falando aquilo porque Deus habitava dentro dele. E ele não queria conversa, porque chega de bafafá, chega de falação. Bora terminar isso aqui. Esse posicionamento precisa acontecer em mim e em você. Nós não devemos, queridos, nos conformar com este século, mas transformar a nossa mente, porque o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos uma mente renovada no Senhor, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E eu quero te dizer nessa noite, se prepare, porque nós vamos sair daqui, quando essas portas se abrirem, todo mundo vai sair daqui dizendo: eu sou o gigante do Deus vivo. E quando ele decide tirar aquela armadura, ele lança aquela armadura, ele diz: eu não preciso dela para vencer esse gigante. E ele vai até aquele riacho, pega as pedrinhas lisas, e ele usa aquelas pedrinhas para, agora, em vez do gigante afrontar Davi, o exército, é Davi que agora vai afrontar ele. Porque a Bíblia diz que quando eles estavam se aproximando, Davi ia também. Gente, eu quero ter essa coragem de Davi. Em nome de Jesus, ele ia também, gente. Ele ia também, ele não recuava. Agora imagine aquele povo todinho de olho. O que vai dar isso? Davi não estava preocupado com a plateia. Davi estava preocupado em encerrar aquela história. Sabe por quê? Porque lá no início, o Golias diz assim: se eu vencer, se o exército filisteu vencer, vocês serão nossos escravos. Eu quero te dizer que a escravidão já acabou. Eu quero te dizer que essa escravidão já acabou. E o Golias estava tentando confundir a mente do exército filisteu. E quando ele se aproxima daquele gigante, com ousadia, ele vai até ele pelo poder do nome de Jesus e coloca a pedra na sua funda e começa a girar. Detalhe, não dava para errar. Porque no coração dele já estava decretado a vitória. Eu quero te dizer, quando você for, queridos, não fique com medo. Antes, ore, peça direcionamento para que você de fato acerte o alvo. E ele foi, colocou aquela pedra naquela funda e ele girou e ali afetou a testa daquele gigante que caiu por terra. Que caiu por terra. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ser certeiro, que nós iremos acertar o alvo, porque maior é o Senhor que está em nós, o Espírito de Deus que está sobre nós, nos conduzirá para alcançar, para avançar e para vencer, em nome de Jesus. Fale de novo para esse gigante que está aí do seu lado: você é um gigante estrategista. Use a arma que o Senhor colocar em suas mãos. Amém? É hora de mudar a sorte de Israel. É hora de mudar a sorte de São Luís, do Maranhão, do Brasil, do mundo. Porque Jesus vai voltar, queridos. Ele vai voltar. E eu e você iremos com Ele para a glória. Eu e a minha casa iremos para o céu. Eu e você iremos para o céu. Nós precisamos entender isso. A história de Israel mudou. Por quê? Porque um Davi se levantou. Alguém precisa se levantar. E nós estamos aqui, pastora Rami, diante de homens e mulheres com o espírito de ousadia e de conquista.
Amém? Mas tem algo muito interessante, queridos, também, que aconteceu após essa vitória, após essa conquista. Quando você lê o capítulo 17 de 1 Samuel, você vai observar muitos outros detalhes que eu não citei aqui. Mas um dos detalhes importantes é que ao final daquela guerra, ao final daquela batalha, ao final da vitória, o nosso amado Davi recebe uma informação que eu e você precisamos também saber. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 56. E o rei ordenou: descubra quem é o pai dele. Pegaram aí? O rei Saul queria saber quem era o pai de Davi. Quando perguntarem: quem foi que te deu essa vitória? Quem é o teu pai? Como que tu conseguiu? Como foi para te usar? Que arma tu usou? O que foi? Você vai dizer: respondeu Davi: eu sou filho do teu servo Jessé de Belém. Você vai responder assim: eu sou filho do Deus vivo. Não adianta falar muita coisa, não. Deus, ele só precisa ver o teu coração. Deus, ele só precisa ver o teu coração. E quando Saul descobre a identidade paterna daquele jovem, quando ele pergunta para eles: quem é o teu pai? Ele fala claramente: sou filho do teu servo. Aquele jovem e toda a sua casa estavam se submetendo à autoridade daquele rei. Mesmo ele fazendo coisas contra a vontade do Senhor, mas ele diz: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Queridos, o meu e o seu Deus, o nosso rei, ele é o Deus da minha e da sua vida. E uma coisa que eu quero que nós entendamos aqui nessa noite, que ele nos dá autoridade. Nós somos servos do Deus Altíssimo, e ele nos dá autoridade para fazer grandes coisas. E eu quero que você também entenda que é o nome do Senhor Jesus que vai ser glorificado em todo o lugar. Por quê? Porque você se colocou naquela frente de batalha, naquele exército, para lutar uma guerra onde o Senhor está. Amém? E para encerrar, nós vamos ter um tempo, uma ministração, onde nós vamos fazer 2 tipos de oração. A primeira, eu quero te convidar a orar para que toda a afronta de Satanás sobre a sua vida caia por terra nesse momento. Porque, queridos, eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado, mas uma coisa eu sei, que hoje está se levantando os gigantes do exército do Deus vivo para afrontar o inimigo, porque o Senhor nos capacita para isso. Amém? A segunda oração que nós vamos fazer, porque toda a igreja vai orar. Nós vamos orar, queridos, para que o espírito de ousadia e conquista se apodere de nós. Mas para isso, queridos, nós precisamos clamar ao nosso Deus. Como? Pedindo perdão pelas nossas falhas. Por todas as vezes que nós negligenciamos o nosso relacionamento pessoal com Ele. Por todas as vezes que o Senhor falou e nós não colocamos os nossos ouvidos atentos para ouvi-lo. Porque não dá para vencer nenhuma guerra se não tiver um relacionamento. Jesus, ele quer entregar, o Espírito Santo quer entregar estratégias nessa noite para mim e para você. E nós precisamos guardar ela no nosso coração. Porque quando vier a afronta, nós não vamos negociar ela. Sabe por quê? Porque nós já temos o Cristo que habita dentro de nós. E ousadamente nós iremos usá-la para o poder e a glória de Deus.